Galinha é meu apelido de criança. Eu não faço isso. Fala, time, beleza? Bom dia. Hoje, episódio mais que especial também. A gente vai conversar sobre futebol, sobre o Esporte Clube São Bernardo. Estamos recebendo o Anderson Franciscon, Sil, presidente do time. Laércio Alves, agente de futebol. Anderson, obrigado, por estar aqui. Cara, vai ser legal. A gente tava conversando nos bastidores, já animei aqui porque... Já foi uma pauta. Já foi uma pauta que o futebol move o Brasil, né? Assim, a gente mundo, né? Cresce querendo ser jogador de futebol. Eu não tive essa habilidade, quase fui, mas fui parar em outros esportes. Bem-vindo, Anderson. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer aqui estar fazendo parte com vocês do podcast e também estar trazendo o Esporte Clube São Bernardo para a cidade de Mogi das Cruzes, onde nós estamos sendo muito bem acolhidos, graças a Deus e graças ao nosso amigo também, que nos recebe muito bem aqui. Seja bem-vindo, Anderson. Carlos Wolfs aí mais um episódio, né? Esporte Clube São Bernardo é uma camisa de muita tradição, não só no ABC, mas hoje no Brasil inteiro. Tem uma surpresa que a gente vai falar durante o nosso bate-papo, né? E, Anderson, a gente estava conversando antes aqui de começar. Como que você chegou no futebol, cara? Assim, como que foi? Tentou ser jogador, igual eu, não conseguiu? E aí? É porque eu sou bem ruim. Não, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns clubes, né, ainda como jogador de base, e um deles já tinha uma gestão de empresa, isso no início dos anos 2000, que é o modelo de negócio que me fez ter a ideia de trazer para o São Bernardo. Que interessante. Então eu vi se fazer ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, um trabalho de SAF naquele momento, que não era SAF, não existia ainda SAF, né? No início dos anos 2000, que era com o seu Duarte na Eurosport, que era dono do Juventus da Moca. Caramba. Então ali formou diversos jogadores para o mundo todo. Aquele modelo que eu vi e eu vivenciei como atleta, eu tirei como base para nós montarmos o Esporte Clube São Bernardo. E está funcionando super bem, graças a Deus. Que legal. E lá, hoje é uma SAF, né? O São Bernardo. Isso. O São Bernardo está em processo de finalizar agora o processo de SAF, né? Estamos aí nos últimos ajustes aí até para fazer o anúncio aí para a cidade, para o nosso torcedor. E aí, a partir desse momento, o clube passa a ter uma gestão completamente empresarial. O clube passa a funcionar exatamente como uma empresa, com todos os departamentos funcionando, centro de custo, de tudo que gera despesa para o clube, tudo que gera receita, né? Que é um trabalho até feito com muita excelência aí pelo um dos nossos sócios, né? Que cuida dessa parte administrativa e financeira com bastante excelência. Caramba, que legal. Eu acompanho lá, né, o São Bernardo no Instagram e... Assim, a minha dúvida é, hoje o foco aqui é a Copinha, né? Sim. A gente está em Mogi das Cruzes, né? O São Bernardo está sendo recebido aqui na cidade, vai ser sede. E como que tá o coração lá como que fala quem mora em São Bernardo? Quem nasce lá, qual que é? São Bernardense? Como que é? Cara, na verdade, quem nasce em São Bernardo agora é cachorrão, mano, porque é o time da cidade, é o principal time da cidade, é o time número 1 do ABC, é o primeiro time, é o time mais antigo do ABC, vamos completar 97 anos de existência, quase um século, né? Então nós estamos, graças a Deus, fazendo um trabalho aí junto com o Felipinho de resgatar o torcedor antigo, né? A gente anda na cidade, é muito comum a gente ser abordado por pessoas que falam pra gente, pô, meu avô me levava nos jogos do São Bernardo, pô, eu ia muito com meu pai, e agora saber que a gente está fazendo parte desse processo é muito gratificante para nós, porque agora nós vamos trazer o Flamengo para Mogi das Cruzes, né? Um dos maiores clubes do país e do mundo. E isso vai atrair muito torcedor, vai atrair muita visibilidade tanto para Mogi das Cruzes quanto para o Esporte Clube São Bernardo também no geral, né? Então é muito, muito importante. Esse momento para a gente é muito especial. Esse momento da Copinha ele é único, mano. Até para quem nos acompanha, né, a Copinha é tido como o maior campeonato, o maior torneio de futebol de base do mundo. Do mundo. Isso está no site da Federação Paulista. Inclusive, acho que tem umas fotos aí, né? Porque quem vai nos assistindo conhecer um pouco, porque esse podcast aqui, eles têm alcançado muitos países, viu? Acho que é até interessante falar um pouco da sinergia da Volks, né, cara? Eu não sei qual foi a configuração, assim, eu sei a configuração que eu fiz, mas como eu já vinha de um esporte que no Brasil não tá tão em alta ainda,
que são as corridas de endurance, né? Tipo, 2, 3 dias de horas. Aí pegou a minha configuração lá do meu Instagram e quando eu montei o canal, começou a direcionar para os Estados Unidos, Canadá. E aí agora que eu tô conseguindo reverter e trazer mais para o público brasileiro, né? Pro Japão, inclusive tem uns amigos lá, né? Então isso ajudou a direcionar. Mas que legal, eu gosto de futebol, realmente tentei. Quando eu comecei no ciclismo, eu fui campeão aqui em Mogi. Mogi acolhe muitos atletas, cara. Tipo, assim, ó, falem pros garotos, pros garotos lá do São Bernardo, tipo, eles conheceram os atletas daqui, porque aqui respira esporte, né? E eu fui campeão aqui de mountain bike 2017, regional. E aí quase fui pro futebol, porque pela resistência, um cara dos Estados Unidos me procurou pra me levar pro Fox de São Diego, eu acho. Só que aí eu não tinha empresário, não tive grana e não andou, aí eu continuei aqui. E como que tá, e falando nisso agora dos esportes, como tá o coração da molecada pra vir jogar em outra cidade que não a deles? Porque eu imagino que a maioria seja de lá, né? Não, por incrível que pareça, a maioria é de fora. É? Nessa categoria do sub-20, pro profissional, aí você já começa a receber muitos atletas de outros estados, né? De outras entendi. É o último passo do profissional. Isso, é o último degrau, né? A gente fala que é o último estágio ali antes do atleta passar essa transição ali de base para profissional. Então, eles estão se preparando, nós temos um treinador português, se eu não me engano, nós somos o único clube da Copinha que tem um treinador português nesse momento. E isso é muito... Os meninos estão vivendo um momento único, né? Aquela ansiedade, aquele frio na barriga. São jogos transmitidos ao vivo pela TV Cazé, pela Sport TV. E isso, até pelo fato de ser a maior competição de futebol de base do mundo, todos estão muito ansiosos, todos estão muito felizes com esse momento, uma grande né? oportunidade, né? Vai dar visibilidade, né, para o clube e para os jogadores, né? Eu acompanho alguns lá. Eu acompanho o Esporte Clube de São Bernardo, até teve um jogador no Cuiabá, né? Foi da Copinha desse ano, não foi? Na verdade, nós tínhamos 2 atletas, nós vendemos 2 atletas para o Cuiabá. Fruto da Copinha desse ano. Fruto da Copa São Paulo desse ano. Interessante. Você vê a importância que é a Copa São Paulo. E um deles estreou na Série A do Brasileiro agora, nas 2 últimas rodadas. Então você vê o que transforma a vida desses meninos a Copa São Paulo, né, de futebol júnior. Ele faz a Copa São Paulo, a gente negocia eles após a Copa São Paulo com um time de Série A do Brasileiro. Que legal. Ele chega ainda sendo um jogador de equipe sub-20 ali dessa equipe de Série A do Brasileiro, e antes de terminar o jogo ele pisa no Maracanã, ele joga contra o Flamengo, contra o Vasco. É absurdo. E leva ao São Bernardo porque foi ele que formou, né? Exatamente. E leva o nome da cidade, leva o nome do projeto, né? Da SAF, do clube, enfim. Essa é a nossa missão como formador, né? De atletas, de profissional. Diria que é o resultado, né? Sem dúvida. É um baita resultado de um trabalho que não é fácil, né? Eu acho muito foda essa parte de formar atleta, porque eu sou atleta, né? E assim, eu comecei tarde, né? Porque não tive incentivo, né? Precisei trabalhar desde cedo, né? Toda uma história familiar, e aí vendo essa garotada chegar, cara, eu acho muito foda mesmo. Parabéns aí pelo trabalho. E qual a projeção aí pra Copinha? Nós, nos últimos anos, todos os anos que nós participamos agora recente, o Esporte Clube São Bernardo sempre consegue avançar da primeira fase, né, para a fase de mata-mata. Nosso objetivo é tentar atingir no mínimo a 4ª fase da competição, que é algo histórico para o clube já chegou até a 3ª, né? Então seria a gente atingir a 4ª fase, e aí você chegar até a 4ª fase já é histórico para nós, o céu é o limite. Aí nós vamos buscar o que Deus tem preparado para nós, né? Onde Deus permitir a gente chegar é onde nós vamos buscar. Não, vamos chegar longe. Eu vou fazer uma pergunta: cachorrão versus urubu, quem leva? Cachorrão. Cachorrão vai ter que comer urubu. Até antes de chegar no urubu, né? A chave do São Bernardo, lembrando, é sede, né? Aí vai ter o primeiro jogo dia 5/1, num domingo, às 14h45, contra o Zumbi, que foi campeão invicto da Copa Alagoas Sub-20. É um clube de 70 anos, Anderson. Sim. E é muito interessante a história desse clube. Você olhando o Norte e o Nordeste, aliás, o Brasil está muito democrático, né? Haja vista aí na primeira divisão. Como que o São Bernardo está mensurando já a partida de estreia? Isso que o Carlos Eduardo falou, a logística, né? Falar um pouco para esse cenário, porque com certeza estão nos assistindo também, vai chegar lá para os adversários. E já tem o nosso respeito, né? De receber aqui o Zumbi de Alagoas. Depois o segundo jogo contra o Cruzeiro de Itaporanga, que é
um clube lá da Paraíba, né? Fundado em 1969, 55 anos. Foi campeão paraibano sub-20 também. Esse ano aqui a Copinha teve o Serra Branca e o Queimadense. E olha que interessante, o 13, né, tá no site do Clube Cruzeiro de Itapuranga, o 13 da Paraíba está emprestando 4 jogadores para o time que vem aí disputar contra o São Bernardo. Como é que está a preparação? Vamos falar do primeiro e segundo jogo, como é que é essa estratégia? Sim, o futebol hoje ele está muito nivelado, né? Nós não tem mais time bobo, não tem mais time fraco no futebol. Hoje você vê clubes, né, na Série A do Brasileiro, na Série B, clubes que está às vezes na zona de rebaixamento, vence o time que está liderando o campeonato. Perfeito. Então, a gente desde o início a gente já trata todos os adversários com um respeito muito alto. O próprio Cruzeiro estava 20 jogos invicto, perdeu uma primeira partida semana passada para o Sport de Recife, depois de 20 jogos de invencibilidade. Imagina, cara, 20 jogos. 20 jogos dá quantos meses aí? Uns 3, 4 meses? Média de um jogo por semana na base. Então você pode colocar aí, cara, pelo menos 5 meses, 6 meses de invencibilidade. Você manter o nível, você manter esse nível. Então, nós não vamos encontrar jogo fácil, né? Até porque também o ambiente da Copa São Paulo ele é muito diferente, porque ele é um ambiente com público no estádio, geralmente com bastante público, principalmente por ter o Flamengo na nossa chave. E então a gente tem que tratar o adversário com muito respeito, porque são adversários qualificados, porque senão não tivesse conquistar a vaga para vir, título, né? Verdade. Mas nós vamos buscar fazer o nosso papel, nosso dever de casa, né? Mogi das Cruzes, São Bernardo é sede, Mogi das Cruzes é a nossa casa. Perfeito. Né? A cidade com certeza vai acolher, assim como já a prefeitura abriu as portas para nós aqui, para nos receber, o secretário de esportes, nós temos toda a gratidão por todo o suporte que estão nos dando, né? Que fique bem claro já também para toda a população de Mogi das Cruzes que eles também, que nós também estamos custeando toda essa operação, que não é uma operação barata para você trazer a Copa São Paulo para cá, ou seja, nós não estamos trazendo esse custo. Esse é o dado importante, né? Não está trazendo para a cidade, pelo contrário, né? Sim, a gente até chegou a ver alguns inícios de reclamação e protesto dos outros clubes da cidade. Sério? E a gente não quer entrar em polêmica, mas também a gente quer isentar a prefeitura de qualquer responsabilidade sobre a não participação desses clubes, uma vez que nós temos que custear, o clube tem que custear toda a operação e logística dos clubes que estão no grupo, né, na chave. E essa é uma operação aí que ultrapassa 250 mil reais na primeira fase. E assim, eu acho uma baita ideia errada, né, desses outros clubes criar esse protesto, porque vocês estão trazendo futebol para a cidade, sendo que eles não vão participar, não tiveram, assim, não sou do futebol, então vou falar, não tiveram competência para se classificar ou má gestão, e vocês estão fazendo isso com excelência lá. Então, assim, penso que eles deveriam acolher melhor, né, porque traz visibilidade para a cidade, para eles também, que vocês vão jogar no estádio de quem? É deles? O estádio é da prefeitura, né? O estádio até para contextualizar, né? São pessoas, né? Futebol é feito de pessoas. Mas os clubes em si, que a gente conversa com o staff grande, né? Então, a gente está com boa relação com os clubes daqui. Então, o convite é que você, torcedor mogiano e região, venha prestigiar o Cachorrão. Então, sem dúvida. Todos cachorrão, gostei disso. Todos cachorrão. E é exatamente o que você falou. Nós identificamos que aqui não ia ter a Copa São Paulo, né? Por algum motivo, por algum erro de processo ali, né? E aí nós pedimos a oportunidade da prefeitura abrir as portas para nós, foi muito bem acolhido pela prefeitura, pelo secretário de esportes, enfim, pela cidade, pelos comerciantes da cidade também, porque isso vai movimentar a cidade economicamente, né? Sim. Nós estamos falando aqui só de 10 dias de competição aqui, onde a gente vai ter aqui mais de 300, 400 pessoas em hotéis. Então, exatamente. Consumindo em restaurantes, em mercado, movimentando toda a parte econômica da cidade. E divulgando, né? Porque aqui em Mogi também tem uma parte de turismo que é bem interessante, né? Principalmente para quem gosta de esportes outdoor. Então, o clube que está protestando, eu não sei, né? Para mim, ou é dor de cotovelo, ou é inveja. Mas deveriam apoiar porque está representando a cidade. Né? A gente torce para que os dois clubes principais da cidade, né, consigam ter uma ascensão boa também. E nós estamos com as portas abertas também para recebê-los
e também tentar passar um pouco do que a gente vem fazendo no Esporte Clube São Bernardo com a questão da profissionalização dos departamentos, do clube. Queremos muito que eles também cresçam, porque quanto mais eles crescerem, melhor para nós, melhor para a região, né? Sim. Nós estamos muito próximos, né? Estamos a 75 quilômetros de distância, 70 quilômetros. Importante que você está comentando, Anderson, isso é exemplo no mundo, né? Nós estamos aqui no Brasil hoje, a gente acompanhava isso também, no clube de Série A, 42 clubes hoje já são SAF. Nós estamos falando de Série A. Descendo um pouco, o Esporte Clube São Bernardo é um exemplo para esses clubes abaixo das categorias da 1 que vem se profissionalizando. Então, trazer o modelo de SAF, ele é muito interessante, porque profissionaliza bastante. Então, acredito muito nessa parceria. Eu não sei se tem umas fotos aí para a gente voltar a falar um pouco do Esporte Clube São Bernardo. Ô Anderson, comenta assim para nós um pouco, porque essa audiência aqui ela atinge outros estados, outros países. O São Bernardo ali está sediado na cidade de São Bernardo. O Baetão é a casa do Cachorrão, é isso? Cachorrão é como o clube é conhecido, viu, gente? Sim, é o mascote, né? Inclusive ele vai estar trazendo entretenimento. Nós temos um mascote que interage com a torcida, com as crianças. As crianças se apaixonam pelo mascote, ó. Inclusive é o mascote no aeroporto. Olha lá, foi o dia que com foi Lugano. recepcionar o nosso O treinador. Aí encontraram esse é o treinador? Não, é o Lugano. Mas é bem carismático o nosso mascote, traz entretenimento, interage bastante. Isso aqui é um jogo treino nosso contra São Paulo, que é o nosso sócio, o Wilker, com o gerente de futebol do Ceará, Sandro Queiroz. Né, trocar de camisas. Aí legal. Nós jogamos em Santo André também. Aqui é um dos principais jogadores aí, um dos grandes potenciais que nós temos, o Marcão. É um dos atletas, um dos 2 atletas 2009 de 15 anos que nós vamos ter na lista dos 30 da Copa São Paulo. São 30 na lista? São 30. A lista foi entregue agora dia 1º. Fica de olho nesses meninos, hein, Brasil? Esse é o segundo de 15 anos que vai estar na lista dos 30. Luiz Gustavo, um menino talentosíssimo também, junto com o Marcão. Aqui é o Vinícius, capitão do nosso time profissional, uma grande referência, um grande pilar aí para o nosso time. Marcos Basílio foi jogador do Santos, formado pelo Santos, seleção brasileira com o Ronaldo Fenômeno. É o nosso treinador da equipe profissional hoje. Olha o gabarito, hein? Caramba, o time tá bem estruturado. Esse é o Isaac Xavier. Quase ninguém conhece ele no mundo, né? É só o mais pesquisado, né, O atleta mais pesquisado do mundo, hein? Chegou a ser o mais pesquisado do mundo agora. Vai estar na Copinha? Recentemente no Gol, vai estar na Copa São Paulo. Esse é o Gustavo, lateral direito da nossa equipe profissional. Caramba, a Prolinha, a empresa do Wilker, né? Que patrocina? Que faz toda a operação financeira do clube. Ela que comprou, né, a operação do clube toda. Eu estava olhando também no São Bernardo na história, o distintivo permanece o mesmo desde a fundação, né? Isso é bacana, a identificação. Então, são os terceiro uniforme nosso, que é muito usado e costuma sair bastante. Eu acho ele bem bonito. Esse. Lembra um pouco as cores do Grêmio, né? Tricolor, mas é a fusão entre o Esporte Clube São Bernardo e o Aliança Clube. Aliança Clube. Aí, no tempo de glória do Baetão, os jogos lá. O Baetão é esse estádio aqui. Isso, aquele da foto anterior é esse daqui, ó. Fica no bairro do Baeta Neves, lá em São Bernardo. Na Ítalo 7. Bom, deixa as fotos rolando aí pra gente ir apreciando, né? Você do Brasil que acompanha. São 30 atletas 30. Na lista, né? Como que tá assim, o projeto de parte, assim, isso que me interessa, assim, de saber como que o atleta tá se comportando mentalmente, estão ansiosos, estão ansiosos todos, né? O atleta, né, assim como você também é atleta, sabe, né? A parte mental conta muito. Nossa, né? eu adoro essa parte, cara. Eu também sou fissurado. Eu acredito que o poder do alto rendimento ele tá na mente. Sim. Né? Lógico que a gente precisa trazer ali condicionamento físico, aprimorar a parte técnica. Mas você pode ter um ótimo condicionamento físico, uma ótima parte técnica, mas se você não tiver uma parte mental absurda, você não vai conseguir superar seu adversário. Porque bem fisicamente ele também tá. Sim. Geralmente, né? Tecnicamente ele também vai estar bem. Vamos lá, você vai enfrentar o Flamengo. Você não vai esperar que no Flamengo você vai encontrar um cara mal fisicamente e mal tecnicamente. Sem dúvida. Agora você pode encontrar um cara que vai oscilar emocionalmente. E aí tu vai engolir ele na parte mental. E é isso que eu falo assim quando eu vou competir, ou pro pessoal que corre comigo, ou nas outras modalidades, o adversário ele tem que olhar para você, não sentir medo, mas ele sentir respeito. Porque se o cara olha para você, em qualquer competição, qualquer modalidade, se o cara olha para você e vê que você tá com o espírito derrotado, já era. E aí ele vai passar o carro por cima. Né? E vocês têm
jogadores bons, acompanha lá bons jogadores acompanham nas redes sociais, e tem o Isaac, né? Que ele tem uma direita, assim, eu vejo ele chutando lá, eu acho que tem cara que tá, assim, em categorias maiores que não tem essa... O cara profissional, né? Que não chuta desse jeito, né? Cara, vale até a pena a gente falar um pouco do Isaac, né? Sem dúvida. É uma pauta que eu acredito que vocês vão abordar. Mas o quanto esse menino, ele é simples, ele é humilde e dá uma trabalhador. às vezes dele. Então ele é muito acessível. Primeiro que ele é muito acessível. Eu acredito que ele não consiga ter ainda a dimensão do tamanho dele, porque ele é gigantesco. Além da qualidade que ele tem, né? Que ele é o melhor jogador, ele é considerado o maior jogador de X1 do Brasil. Sim. Né, o rei do X1, inclusive, né? Mas a humildade dele, cara, a entrega dele, o comprometimento dele, ele aceitou um desafio e tem um nome, cara, ele tem uma imagem, e aí ele se propôs a pagar um preço de ter que estar ali todos os dias e ainda assim cumprir a agenda dele de X1, que também é muito puxada, com viagens e tudo, né? Então, um garoto, mano, sensacional, tá sendo uma experiência maravilhosa, os moleques estão amando ele. E a torcida também, a gente tá atraindo muito público através disso, né? O Isaac é uma surpresa das melhores nossa na Copa. Como é que vocês prepararam o ambiente para recebê-lo, por exemplo? Né? Porque a gente sabe que chegar até o profissional, a vida de jogador é muito curta, você foi atleta, você sabe disso. E como é que você preparou o plantel para recebê-lo? Porque realmente o resultado é extraordinário e a curva só cresce, né? Sim, só cresce. Vocês prepararam o ambiente no quesito de clube nesse sentido? Na verdade, assim, como eu estou dizendo, até a simplicidade dele ajudou muito. Nós achávamos que ia ter que fazer uma mega operação para poder absorver o Isaac, e o Isaac mais absorveu nós do que nós o Isaac. Que bacana, cara. Ele é muito simples, velho. Ele parece. Então ele chega lá, ele ganhou todo mundo, os meninos, ganhou o respeito dos meninos pela simplicidade, pela humildade. Quase todos, praticamente 100% do grupo já era fã do Isaac. E aí quando chega ali, o cara é humilde pra caramba, traz ali uma simplicidade, uma naturalidade muito grande, aí acaba virando parte, né, muito rápido do projeto. Foi muito natural, cara. Muito natural. Legal. Então, eu quero só aproveitar, você que está nos assistindo em tempo real, o podcast fica gravado, você vai acompanhar depois, já vai no Instagram, Isaac CX10, tá bom? Isaac CX10 no Instagram, e também o Instagram do Esporte Clube São Bernardo. Interage lá, faça sua inscrição, tanto no Instagram, tá bom? O Isaac, eu acompanho ele lá nas redes sociais também, ele parece ter um coração de ouro, né? Assim, o menino parece ser muito gente boa. Nós estamos falando de 2,5 milhões. 2,6 2.600.000 seguidores. Não é pouca coisa, hein? Maior do que muitos clubes do Brasil, maior do que muitos. A rede social dele ele é uma empresa, né? Ele é um CNPJ num corpo de CPF. Garoto, Perfeito. E como que ele tá reagindo a isso, assim, a ser jogador? Porque agora vai ter a parte da... Assim, não sei como que é no X1, porque não acompanho tanto o X1 assim, mas no futebol a cobrança é um pouco mais... Sim. Como que ele tá reagindo? Então, ele tá pagando um preço muito caro, como eu falei, né? Ele tá sendo muito disciplinado. Tá na preparação, né? Tá com o grupo, né? Tá treinando. Tá tendo um acompanhamento de nutricionista, né? Tá tendo um trabalho diário que tá exigindo muito dele na questão física, né? Porque ali são treinamentos puxados. Hoje nós temos um treinador português. Todos sabem aqui, né? Metodologia europeia, os portugueses no futebol brasileiro. Acabamos de ter agora mais um título brasileiro e um título da Libertadores conquistado por um português. Sem dúvida. E a principal característica do português é justamente a parte que ele é muito exigente. Ele cobra bastante, ele é muito exigente. Então você imagina, o Isaac está sendo cobrado por um treinador português, mano. E é um garoto ainda, né? Para ter um desempenho, né? E ele está vivendo uma rotina de clube que é algo que ele não vivia antes. Então isso está sendo uma experiência das melhores para ele e para nós, porque ele está disposto a pagar o preço. Isso é o mais importante, assim, para a mentalidade, penso, né, para a mentalidade dele, os jogos que vocês vão enfrentar, e do grupo, cara, porque vê que é um garoto ainda, né, 15, 16 anos. O Isaac tem 19 anos. É um garoto ainda, né, que já estava praticamente ali com uma carreira desenhada para o outro lado. E aí ele se dedicando, eu acho que fortalece o sonho dos outros que querem estar lá. E como que os outros estão assim, se dedicando mais? Então, assim, a partir do momento que eles veem que o Isaac é um cara que praticamente já tinha ali um segmento conquistado, né? Tinha um sucesso naquele segmento do X1.
e passa a ser resiliente e começa a se dedicar e pagar o preço para querer viver o sonho dele, né? Ele puxa a fila. Os outros jogadores, pô, se ele faz isso, tá pagando esse preço, pô, eu tenho que pagar também. E aí o cara acaba tendo um comprometimento até maior ainda, uma dedicação até maior, porque tá vendo que um cara que praticamente, vamos ser sérios, Isaac, se ele pudesse, se ele quisesse, ele viveria só do X1. Certo. Não precisaria estar pagando esse preço de viver a rotina do clube, vida né? de jogador de atleta, principalmente de futebol, é muito difícil. Vai ser muito interessante difícil. assistir os jogos do São Bernardo e quando ele for enfrentar o Flamengo, né? Que é o clube do... Assim, agora não é mais o clube do coração, agora o clube do coração é o Cachorrão, inclusive tá aqui. Mas vai ser interessante de acompanhar. Tá chegando... Desculpa. A emoção fala, Você vê né? como que o destino, né, prega algumas peças na nossa vida que são marcantes. O Isaac, ele postou recentemente na rede social dele uma foto ele todo uniformizado com a camisa do Flamengo, com o uniforme do Flamengo, ele era criança. E agora o destino prega uma peça na vida dele de poder jogar. De poder jogar e enfrentar o Flamengo na maior competição de base do mundo. Que legal. Cara, assim, torço muito para que o Isaac faça um gol no Flamengo. Porque... Nós vamos estar lá. Não porque isso vai ser ruim para ele, porque vai ser uma memória. Ele vai ser, joguei contra o meu clube do coração e consegui fazer um gol. Não que vai ser pela memória que vai ser construído. Deixa eu aproveitar nossos telespectadores. Chegaram duas perguntas aqui. Do Antônio Franciscon, primeiro falando, bom dia, por favor, quais são os adversários? Nós já falamos, né? Na primeira fase, dia 5/1 contra o Zumbi de Alagoas, tá bom? Depois no dia 8 contra o Cruzeiro da Paraíba e no dia 11 contra o Flamengo, transmissão pela Sport TV. Isso. E tá perguntando aqui o JJPLS, Carlos Eduardo, aí a pergunta é para vocês dois, qual o futuro do futebol com o aumento da tecnologia no meio da molecada? Porque hoje você tem um analista de rendimento, de desempenho, não é isso, André? Cadu pode falar também, porque você correu 24 horas. Só um cara louco para correr 24 horas. Eu vou até puxar um pouco essa fila pelo seguinte. A gente, na época que você tentou e que nós tentamos, as coisas eram muito mais difíceis e a gente tinha muito menos informação. Verdade. Hoje, os atletas que estão iniciando, eles têm informações... full time, né? É absurdo. São 24 horas através de rede social, de internet. Hoje você tem informações... Entra a parte mental que você falou. Que contribui muito. Acaba virando um atalho para você conseguir atingir teu objetivo. Perfeito. Né? Hoje eu tenho um filho hoje que é atleta, com 13 anos, que tem acompanhamento de nutricionista já há tempos, acompanhamento de um fisioterapeuta, de um preparador físico, coisas que quando nós éramos jovens... Você não tinha nem acesso. Não tinha nem noção que isso poderia ser útil para a nossa carreira, né? Então, acho que isso aí só tende a crescer. Acho que só tende a evoluir os atletas, né? Cada vez mais esticar essa corda para o atleta se tornar de um nível maior. E assim, vai ficando mais difícil o nível. Né? Porque a régua sobe, né? A régua sobe, a internet, a tecnologia, ela dá ferramentas que, agora você falou, na nossa época não tinha. A Laurinha teve aqui na terça e ela trouxe uma informação que eu não sabia, né? Ela falou que a má nutrição colabora pro... Desempenho. Não, colabora para você ter uma lesão, cara. Tipo, se você tem uma lesão por conta da má nutrição, eu penso muito que a tecnologia ela vai evoluir mais, vai melhorar mais, vai aumentar a régua, só que aí tem o contraponto, que é os atletas eles vão precisar lidar com isso, né? E isso, às vezes é chato. Cara. Assim, a pergunta foi maravilhosa, porque a partir do momento que você se propõe a ser um atleta, você vai ter que se limitar a muitas coisas durante esse período, principalmente para quem quer ser um atleta de alto rendimento. Vamos lá, hoje o cara corre com um GPS, com um chip grudado no corpo dele, que passa todas as informações, todas as estatísticas, até o mapa de calor, de onde ele percorre no campo, a gente tem acesso. Cara, isso eu acho sensacional. Então você não tem como enganar, cara. Então assim, ou o cara tá disposto a pagar aquele preço para poder vencer, ou então, amigo, vai ter que mudar de profissão, porque não tem. A tecnologia, ela traz essa riqueza de informações. Legal. Essa riqueza de detalhes. Ela te dá
números precisos. Hoje acaba um jogo e 30 minutos depois do jogo a gente já tem um relatório de dados estatísticos de quantos desarmes o atleta fez, quantos chutes ele deu em direção ao gol, quantos foi para fora, quantos passes longos deu. No dia seguinte, 24 horas depois, tem uma plataforma hoje que dá para nós todos os lances da partida cortados por ação. Que legal. Então você coloca lá apenas passes errados. Aparece todos os passes errados de todos os jogadores. Ninguém tem como enganar ninguém. Nossa, isso é muito bom, porque depois o treinador consegue corrigir. Exatamente. Os treinos hoje, eles são feitos baseados em vídeos. E justamente por conta da tecnologia. Então, vamos lá. Pô, mas tá bem pra cá, tá bem, mas peraí, ele tava bem porque ele fez um gol? Não, os outros 88 minutos que ele não cumpriu função, que ele não baixou a linha, que ele não fechou a linha de passe, que ele... isso que quem tá de fora não tem essa noção, né? Quem tá assistindo, nossa, isso é fantástico mesmo. Nós tivemos alguns exemplos aí recentemente no nosso próprio clube, em que o atleta, pô, mas eu fiz o gol. Cara, você fez o gol, mas você deixou a gente exposto a tal forma que nós quase tomamos 5 gols. Sim. Porque você não cumpriu uma função tática. E aí isso tudo é através da tecnologia. E aí tem contestação dos atletas quando vocês falam assim? Na verdade, na hora que você começa a mostrar os números e as imagens... Contra fatos, não argumentos. Porque na minha época, se o treinador falasse isso, eu ia falar não aconteceu nada disso, mas hoje você vai falar como. Mas olha que interessante, nessa parte o Cachorrão tem esse preparo, né? Eu estava olhando isso, essa informação está no Instagram do São Bernardo, do Esporte Clube São Bernardo. Já está numa preparação, né? Vocês estiveram no núcleo, no NAR, né? Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Acho que vale até a pena comentar essa preparação, né? O alto rendimento, a fisiologia, a alimentação, né? Bem, o descanso, tudo isso... Descanso também é treino, né? Também é treino. E tudo isso, vamos lá, nós vamos... Na Copa São Paulo, a partir na primeira fase, você joga a cada 3 dias. Né? Então, e puxado também, puxado, né? Você tem 72 horas para recuperar. Mas a partir do momento que você passar para a segunda fase, os jogos são a cada 2 dias. Então a recuperação, ela é assim, você imagina você jogar 90 minutos em alto... A importância de ter a lista 30, né? E depois jogar 2 dias, puxado. 2 dias depois. E aí não tem só a parte física, aí vamos lá de novo, a mental. Você desliga, vira a chave de um jogo que você jogou com o público, que você teve diversos momentos ali difíceis para você lidar na partida. Sim. E aí você já tem que virar a chave e começar a estudar o próximo adversário. Tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Cara. Nós tivemos um exemplo agora ruim, né? O Botafogo, né? Também, verdade. Questão de tempo, né? E aí, mas viveu uma glória em uma semana, 2 títulos mais importantes, talvez, da história do clube. Parabenizar, né? Vale muito, jogou muito, merecidamente, competiu bem no Brasileiro, competiu muito na Libertadores também. E um bom momento, né? Mais uma vez o Brasil leva um título de Libertadores, né? A hegemonia do Brasil. Depois que criaram o VAR, então, principalmente, a gente já não tem mais perdido o título sul-americano. Né? Eu queria aproveitar vocês dois, é muito tocante o assunto, porque tem pais assistindo, tem atletas, tem ex-profissional. Mande a sua pergunta aqui para nós, né? Mas o Carlos Eduardo fez uma corrida de 24 horas, cara. Eu não imagino, eu não corro 2 horas. Eu queria aproveitar vocês dois para falar um pouco pro nosso público, né? A Wolves e o Esporte Clube São Bernardo, alto rendimento, e é uma alegria receber na cidade de Mogi das Cruzes, tá bom? Mogiano, vem para cá, vamos torcer pro Cachorrão. Carlos Eduardo e Anderson, que contribuição a gente pode dar para esses pais de atletas e os atletas hoje que querem jogar no alto rendimento? Né, num clube realmente que está performando. A história do Esporte Clube São Bernardo é muito linda, porque ela vem numa crescente. E agora com atrativo a mais. Né? Não é todos os clubes que tem um jogador. É interessante deixar claro que é um jogador influenciador, não é um influenciador jogador, é o contrário. Então, né, quem não conhece Isaac Xavier, já veja lá as redes sociais. Mas que contribuição a gente pode dar, Carlos Eduardo, a partir da sua experiência na corrida? Quem corre 24 horas, cara? É louco. Não façam isso. Vou correr. E o Anderson, porque tem um filho, além de ser um gestor de clube, tem um filho atleta. Então, que base que é legal dá para... eu falo assim, né, inclusive quando eu fui pro Mundial representar o Brasil no mountain bike, né, não tive apoio nenhum, cara, de federação, não tive apoio de ninguém, então eu que tive que bancar. O principal pilar hoje, né, no meu ponto de vista, para formar um atleta é a base familiar. Assim, tem que ter base familiar, os pais apoiarem, né, e incentivar o sonho. Não desmotivar, porque aí você planta no coração do garoto lá que ele vai ser jogador, que
isso não vai ser só para transformar o ego dele, ele vai conseguir transformar a realidade dele, da família dele, do bairro em volta. Pensa o São Bernardo campeão, como que vai ficar o coração da garotada que cresce jogando bola na rua perto do estádio. Ele falou assim, os meninos daqui ganharam, cara, chegaram longe, jogaram contra o Flamengo. Você vê? Então o principal é base familiar e motivar. Sem dúvida. Assim, uma das coisas que a gente mais presencia, com muita frequência isso, é muitos pais que querem realizar o sonho deles nos filhos, né? Perfeito. Isso tem que ser algo que tem que partir dos filhos, né? Se eu tiver que cobrar o meu filho de suplementar, de seguir o que a nutricionista pede, de seguir o que o treinador passa, já está tudo errado. Eu não posso, ele tem que ter a responsabilidade dele, o compromisso dele com aquilo que ele escolheu para a vida dele. Perfeito. Né? Então, diferente das outras profissões, né? O esporte, quando você se propõe a fazer isso, geralmente o atleta de alto rendimento, ele começa muito cedo. Então, dificilmente você vai ver um atleta começar na fase adulta. Ele geralmente começa na infância, entra na adolescência já com alto rendimento. E o alto rendimento, ele já gera um compromisso profissional com o atleta desde quando ele começa a competir de verdade. É bem precoce. Né? E aí, então, isso tem que partir do atleta, né? Eu acho que, na minha opinião, o atleta ele tem que, primeiro, ter a escolha dele, se isso é um desejo do coração dele. Segundo, ter ciência de que nada é fácil na vida. Tudo requer muito sacrifício. Perfeito. Né? Para ele competir 24 horas, ele tem que passar pelo menos 8 meses de preparação, às vezes até mais, para competir 24 horas. E o Usain Bolt mesmo diz que treinou 4 anos para uma corrida de 20 segundos. Olha isso. 9 segundos. De 9 segundos. Né? Então você imagina, você desistir, quanto tempo que você tem que suportar treinamentos, cobrança, acordar cedo, compromisso com a escola enquanto você estuda e com treinamentos e tudo. Então, você abre mão de muita coisa. Muita coisa. Então, primeiro eu acho que o pai tem que pegar e falar, não, é um desejo teu, então eu vou te apoiar. Ah, não, eu não fui jogador, sou frustrado, quero realizar meu sonho no meu filho. Calma, já começou tudo errado. Já tá errado, né? Começou tudo errado. Dica importante, hein? E assim, para ser atleta, principalmente hoje, que o nível tá alto, né, assim, de competitividade, tem que abrir mão de muita coisa, assim. Para eu correr 24 horas, eu abri mão de coisa pra cacete, assim. E vou correr de novo agora, tô indo pro boxe, né? Todos os esportes que desafiam o corpo humano, eu tô lá, cara. E quando eu fui campeão regional aqui de mountain bike, eu corri prova com o braço quebrado, clavícula quebrada. Aí uma semana antes de viajar para competir fora, caí, quebrei tornozelo. E fui, e competi. Isso que eu acho fantástico no esporte, né? O futebol, ele tem essa mentalidade, né, do cara que quer performar, e ainda é coletivo, é mais difícil, porque você precisa... Depende do grupo, né? Você depende do grupo, e isso, o trabalho mental é legal, porque você não pode pilhar quando o seu companheiro erra, você tem que motivar o cara, porque senão ele vai errar de novo, né? Como que tá isso lá, assim, com a galera lá, com a gurizada? É natural você lidar com cobrança diária, né? Ali... Faz parte, até para a evolução do grupo, né? Evolução da equipe, né? Você também não pode passar a mão na cabeça, porque você não pode apoiar quando o cara erra, mas você tem que incentivar ele a não errar mais, mas cobrar, né? Um cobrando o outro ali, em prol de um objetivo só, que é todo mundo conquistar ali as vitórias, né? Os objetivos do grupo no geral. Então, eu acredito que as pessoas que já vivem isso há muito tempo, elas já tendem a entender mais que o esporte de alto rendimento, ele já te gera uma cobrança absurda, né, por resultado. Nem você falou, de clavícula quebrada, braço quebrado. Dificilmente nós vamos encontrar um atleta de alto rendimento, em qualquer esporte que seja, que não jogue com dor. Perfeito. Então imagina, aí tu vai falar, mas isso é desumano para quem não pratica. Não é desumano, é porque exige muito do corpo. Performance não tem, né? E aí, vamos lá, você imagina na parte mental, você imagina o que foi, vamos dar um exemplo aqui, imagina o que foi pro Yuri Alberto passar meses sendo hostilizado, xingado. Esse é um belo exemplo. Por 44 milhões de torcedores e agora todos terminar os dias. como ídolo. Todos os Da parte mental do cara.
Além do que ele sentiu de dor para jogar e competir a cada 3 dias, ele estava ali competindo e perdia gol, era criticado. E agora ele termina como ídolo. Terminou como ídolo e assim, o exemplo do Yuri Alberto, ele foi um cara sensacional nisso, porque em nenhum momento ele perdeu a linha assim de ofender as outras pessoas que estavam ofendendo ele, né? Teve postura, ele manteve o trabalho, isso é sensacional. Eu tô ansioso para ver os jogos da Copinha esse ano, porque essa parte de acompanhar a tecnologia mostrando o calor do corpo lá, quanto que correram na base, eu acho fantástico. E hoje vocês estão com, né, a gente estava conversando antes que vocês negociam jogadores e tal, né, como que fazem para chegar até vocês, ou as marcas que têm interesse, como que funciona? Bem, nós temos um departamento comercial que é conduzido hoje pelo Thiago Bocato. É um cara muito qualificado e muito acessível também, né? Fica até as empresas da região que, né, tiverem interesse em de repente ter essa exposição durante a Copa São Paulo, durante esses jogos que vão ser transmitidos por Cazé TV, por Sport TV, né? Nós podemos deixar até o contato do Thiago, né, para eles entrarem em contato, porque o Thiago é muito acessível e vai receber todos muito bem. Cara, nós temos aí, né, nosso foco, né, além da profissionalização e da estruturação do clube, tudo que gera gasto você precisa produzir receita. E você só produz receita vendendo no futebol. Perfeito. Né? Ou vendendo produto, que é uniforme, camisas, né, produtos do clube, ou vendendo ativos, que são jogadores. No nosso caso, cara, mais que nós sejamos um clube ainda pequeno, né, nós estamos aí, estamos finalizando a 4ª venda nossa no ano. Então nós estamos batendo esse ano, em 2024, uma meta estipulada para nós no nosso plano estratégico de negócio, quando nós entramos no Esporte Clube São Bernardo, a meta de 2027. Nós estamos falando de um ano de SAF só, né? Nós estamos apenas um ano. Nós estamos completando agora dia 13, amanhã. Isso é um case, hein? Então, assim, nós viemos aqui para isso. Então nós precisamos vender para cada vez melhorar a estrutura, para cada vez entregar mais para o torcedor do Cachorrão, que tem uma torcida, vocês vão ver, a torcida organizada do Cachorrão canta do início ao fim do jogo. A torcida é fenomenal. Vivo, né? Vale até a pena mandar um abraço para Esquadrão. Para Esquadrão, a torcida do Esquadrão do Cachorrão. Caio, presidente da torcida, lidera um menino jovem pra caramba, mas que tem um amor pelo clube surreal. Então, assim, você mexe com paixão. Então, nós não podemos pensar só em venda, porque a gente também tem que atender o resultado desportivo. Né? A gente precisa também conquistar acesso, precisamos entregar título, precisamos fazer esse time também chegar o mais longe possível na Copa São Paulo, para também atender o desejo e o prazer do torcedor, né, do Esporte Clube São Bernardo. Né? Vamos lá, o Felipinho, né, que é o nosso grande amigo e nosso grande parceiro nesse projeto, que abriu as portas do São Bernardo para nós, está há 7 décadas no clube. Ele é a 3ª geração da família que está no clube. Então você imagina a nossa responsabilidade perante isso. Você imagina a gente chegar para ele, sentar numa mesa com ele, o Wilker, né, o Thiago, e desenhar um projeto para ele, onde a gente está mexendo ali com a história da família dele. São 70 anos. É uma história de vida, né? Isso é do avô pro pai, do pai pro filho. E agora o filho dá a mão para nós e fala: vocês são meus parceiros, eu quero vocês nesse negócio comigo. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Vale a e é desafiador, mano. Muito desafiador, né? E você tem que estar completamente atualizado no mercado, você tem que estar completamente atento aos movimentos dos grandes clubes e dos pequenos clubes também. Você está vendo agora um momento onde o futebol brasileiro, você vê o Mirassol na Série A do brasileiro, é porque algum clube grande deixou a desejar na parte de estrutura e de organização. Sim, você vê que o Mirassol subiu, o Curitiba não subiu, né? Exatamente. Hoje você vê Paraná Clube sem divisão no brasileiro, Santa Cruz sem divisão no brasileiro. Você vê grandes marcas, que os clubes são uma marca, ficando pelo caminho justamente porque um clube pequeno resolveu se organizar e se estruturar mais. Isso que nós viemos fazer aqui no Esporte Clube São Bernardo. E estão conseguindo, né? Acredito que sim, né? Sim. Não, vale a excelência. Você falou aqui, ó. Caramba, que legal. Velho. Dante 7, 3 de fevereiro de 1928, foi fundado por Dante 7, o Esporte Clube São Bernardo do Cachorrão. Anderson, acho que aqui vale o ranking da Copinha São Paulo.
Corinthians 11 títulos, 1969, 70 e aí, por último 2024. Fluminense 5 títulos, Internacional 5 títulos, Flamengo 4 títulos, São Paulo 4, Atlético Mineiro 3, Santos 3, Nacional de São Paulo 2 títulos, Palmeiras 2 títulos, 22-23, Ponte Preta 2 títulos, Portuguesa 2, América de Minas 1 título, América São José Rio Preto 1 título, Cruzeiro 1 título, Figueirense 1 título, Guarani 1, Juventus da Moca 1, Marília 1, Paulista de Jundiaí 1 título, Roma SP 1 título e Santo André 1 título, e Vasco da Gama 1 título. Esse basamento aqui do ranking, para dizer que na Copa do São Paulo, né, nós acompanhamos um clube vizinho nosso aqui, o Aster, né, que chegou lá do Espírito Santo, toda a estrutura, e chegou às quartas de finais, eliminando o Palmeiras. Trazer isso para a torcida Cachorrão e para o Esporte Clube São Bernardo, nós temos condições, o Esporte Clube São Bernardo está almejando longe, né? Como é que é o planejamento nessa primeira fase, construir essa história? O Aster é um case de sucesso, é um time extremamente organizado, com uma estrutura muito boa e que em pouco tempo já tem colhido frutos, né? Ele chegou muito longe agora na última edição, agora desse ano, da Copa São Paulo. Isso mostra o quanto a organização, né, pode levar um clube, um projeto, por menor que seja, a grandes resultados. Como eu falei para vocês, o Esporte Clube São Bernardo, ele chegou até a terceira fase, foi o máximo que chegou até hoje. Nosso objetivo é tentar atingir no mínimo a quarta fase, que já te deixa entre as 16 melhores equipes da competição. E aí o céu é o limite, como eu falei. Nós vamos buscar o máximo possível. Nós temos um time muito equilibrado, com boas peças de reposição, inclusive. Nós não temos só 11 jogadores. Porque isso é muito importante. Pelo que você falou, é bem puxado. Bem puxado, né? Vão ter ali problemas. Competição curta, né? Curta e exige muito da parte física. Então, trouxemos esse treinador português justamente para poder esticar essa corda também o máximo possível. Experiência europeia. Né? Trazendo a metodologia, né, do futebol europeu, do futebol português aqui para os nossos atletas, né? Então, nós vamos buscar aí ter um desempenho, o melhor desempenho do clube na história. E aonde nós podemos chegar, cara, a final é dia 25 de janeiro. Perfeito. E eu espero que a gente possa, no dia 26, estar com vocês aqui fazendo. Já estão convidados. Por ter chego na final. Vai ter que trazer a taça aqui. As portas estão abertas para vocês. E não tem dúvida que seria um prazer voltar aqui justamente porque a gente deu esse start aqui com vocês. Sim, né? Até se chegarem, assim, fazer um projeto aqui, se vocês passarem de fase, até onde vocês forem, eu troco o logo e fica o logo do São Bernardo aqui. Ao vivo, hein? Fantástico, top. Peguei a desafio. Se passarem de fase, eu coloco o logo e vão até a fase que vocês chegarem. Então, hein? Desafio tá lançado pra gurizada lá. E depois que acabar a copinha, qual que é? Aí vocês continuam quais campeonatos? Né? Dia 19 de janeiro, nós estreamos no Paulista, né? Da A3, nós somos o clube que os últimos 3 anos a gente chega no jogo do acesso. Esse ano, né? Bateu na trave. Nos últimos 3 anos chegamos no jogo do acesso, é muito difícil você chegar no jogo do acesso no Paulista, são 16 equipes de investimento em nível altíssimo. O futebol paulista, ele é o futebol o mais qualificado tecnicamente e nível de dificuldade do país. Eu penso isso também. E são 16 equipes e só sobem 2. Esse ano nós tivemos em 19 jogos, nós tivemos a primeira derrota na 15ª rodada e nós não conseguimos subir. Nós tivemos 2 derrotas em 19 partidas. Imagina a sensação, né, que é você pegar e estar tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Então nós vamos vir novamente na A3 agora, dia 19 de janeiro, a nossa estreia, para buscar tentar colocar esse clube novamente na A2 do Paulista. E aí logo em seguida começa tudo de novo, os paulistas das categorias sub-11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, porque hoje, graças a Deus, o clube hoje tem todas as categorias em atividade. Interessante. Então hoje mais de 300 atletas hoje Sério? fazem parte do projeto do Cachorrão, do projeto do Esporte Clube São Bernardo de alto rendimento. Né? E fora as academies agora que a gente inicia agora em 2025, a formação do São Bernardo Academy, onde nós vamos ter núcleos de academias do São Bernardo por diversas regiões do país. E assim que vocês captam jogadores? Acaba sendo
acaba sendo um núcleo, né, de formação ali, de captação, né? Então você vai pegar, vamos supor, você vai ter uma região muito rica do país aqui, que é a região lá de Ribeirão Preto, região de Americana, por exemplo, onde nós temos conversa avançada para fechar uma unidade lá. Você acaba dando a oportunidade dos garotos daquela região ser descoberto pelo teu núcleo da São Bernardo Academy. E dali você exporta ele para cá. Né? Então, o futebol vai muito além do jogo de 90 minutos, né? O que acontece nos bastidores, tudo é o mundo dos negócios, sem dúvida. O Bolt falava isso, né? O trabalho difícil está nos bastidores, cara. Exatamente. Caramba, que interessante. Tomara que dê certo, vai dar certo. Você vê o quanto é fantástico isso, né? Você vê o São Bernardo esse ano vendeu dois jogadores para um time de Série A do Brasileiro, vendeu um jogador para um clube da primeira divisão de Portugal. Que legal. Né? E agora tem negociações bem avançadas para vender um atleta para o mercado asiático. Você estava comentando, que legal, cara. Então, você imagina, se o São Bernardo pode isso, você imagina os clubes que estão num patamar maior, né? Se organizarem, se estruturarem realmente, né? Você pensa que a competitividade vai aumentar agora com essa organização da SAF? Assim, esses clubes menores estão chegando... Assim, eu vejo porque... Os grandes tiveram trabalho já e já aumentou. Isso é uma curva sem volta, né? O que você projeta assim? Vamos lá. Vou dar um exemplo de um muito próximo nosso, né? Nós negociamos 2 jogadores com o Cuiabá, que ficou 4 anos na Série A do Brasileiro, né? Que é conduzido pelo presidente Cristiano Dresch. Muito bem conduzido, por sinal, né? Um clube que contém hoje um dos centros de treinamentos mais modernos do país. Excelente. Investiu 50 milhões no centro de treinamento. Um clube que não deve R$1 para ninguém. E um clube que você vê, o futebol, né, mato-grossense, ele era um futebol que transitava na Série A do Brasileiro? Não. O que levou ele a ficar 4 anos e parar na Sul-Americana? A organização. Ali você pode ter certeza, ele puxou alguém que estava lá em cima, do grande escalão. Então a régua subiu muito. A dificuldade subiu muito. Vamos lá, Fortaleza, sem organização, ia brigar por um título de Série A do Brasileiro? Nunca. O Bahia tá classificado com o Grupo City. O Bahia nem conseguia se sustentar na Série A. Depois de anos, né, que ele não vai para uma competição internacional. Então tudo isso faz parte desse movimento das SAFs. Hoje, vamos lá, Ferroviária de Araraquara. Quando foi a última vez que nós vimos a Ferroviária na Série B do Brasileiro? Ela tem 2 acessos seguidos agora, da Série D para a Série C, da Série C para a Série B. Nossa, ninguém lembrava desse clube. A SAF também. Uma SAF, né? Mirassol vai ser a menor cidade dos 20 clubes da Série A, com 63 mil habitantes. Se você ver e conhecer o trabalho que o Juninho faz no Mirassol, é admirável. Um clube extremamente sustentável hoje. O Juninho fez de um limão a limonada. Ele vendeu um jogador para o São Paulo. Com a fração que o São Paulo vendeu para a França, o Luiz Araújo, ele construiu um baita centro de treinamento e ali virou um centro de formação de atletas. O segredo está aí, né, Anderson? A base, né? Base. E a gestão, né? Base e a gestão. Gastar menos do que você arrecada. Caramba. E vocês vão mandar os jogos das outras competições lá em São Bernardo mesmo? Não, então, justamente esse é um fator que fez com que nós tivéssemos pedido a oportunidade da Prefeitura de Mogi das Cruzes de vir para cá. Nós acabamos de pegar a concessão do estádio do Baetão, que é a nossa casa. Nós estamos iniciando um processo de modernização e de reforma do estádio. Isso vai levar um tempo para se conseguir, né? Precisa de certidões, documentos, alvarás, investimento também, que é muito puxado. E justamente isso fez com que nós, por mais que sejamos sede, não pudéssemos mandar os jogos no Baetão. Entendi. E aí nós pedimos a oportunidade de vir para Mogi das Cruzes. Fomos muito bem atendidos pela Prefeitura e pelo secretário de Esportes, como nós já dissemos aqui anteriormente. Tentamos trazer custo zero despesa zero para a Prefeitura e para a Secretaria, justamente para poder entregar mais do que aquilo que a gente estava pedindo, né? Entregar entretenimento, movimentar a economia da cidade, trazer ali a visibilidade para a região. Vocês têm um estádio extremamente moderno hoje, né? Muito qualificado, um dos melhores gramados do estado de São Paulo, está aqui com vocês.
E isso faz com que hoje a gente não possa ter os jogos no São Bernardo, em São Bernardo. Mas é um problema que já está muito próximo de ser solucionado. Porque agora a gente tem a concessão do estádio, vamos reformar. A nossa ideia é que em 2026 esses jogos já passam a ser todos lá. Né? E aí vai ter sido um prazer vocês ter estado aqui com vocês. E quem sabe a gente possa receber vocês lá. Quem sabe quando o estádio aqui estiver impossibilitado por algum motivo, de uma reforma, uma troca de gramado, os clubes daqui possam estar lá. As portas vão estar abertas para a gente receber esses clubes lá, para mandar um jogo, tudo, porque nós somos co-irmãos, nós somos parceiros, não somos rivais, e quanto mais eles crescerem, melhor para nós é. Quanto mais nós crescemos, vai ser melhor para eles. A gente dá a mão e ajuda eles a crescer também. Você falou uma palavra que eu gosto muito, né? Comercialmente, né? Não somos concorrentes, né? Adversários, somos parceiros de negócio. Exatamente. A gente está quase finalizando, Cadu. Revelações da Copinha, né? Quem acompanha, ó, nós temos aí 1972, Falcão, 1980, Casa Grande, dispensa os nomes, né? Nossa. 1983, Raí, Cafu em 1988, Rogério Ceni em 1993, o Deco em 97, o Fred em 2003, Lucas Moura em 2010 e aqui a última revelação, Hendrick e Estevão, né? Palmeiras, o Hendrick conquistou o primeiro título do Palmeiras com 15 anos, 2022. Então a importância que é realmente a Copinha, né? Taça São Paulo Futebol Juniores. E aqui vai ficar na nossa edição depois o contato do Esporte Clube São Bernardo, departamento de marketing, para que você, empresário da região, no chat também, no nosso canal do YouTube, você, empresário da região, ainda tem algumas cotas, ainda está fechado, o grosso já foi, hotel, hospedaria, está tudo, mas nós temos alguns espaços nas camisas ainda. Vale muito a pena você fazer o contato com o Thiago Bocato lá, né, Anderson? Sem dúvida, sem dúvida. O Thiago vai estar à disposição e vai ser um prazer aí receber e ter contato com as empresas e as marcas que tiverem interessadas. Gente, nós estamos falando de 3 jogos com TV Casé e no mínimo, né? No mínimo, né? No mínimo, pode ser que se estenda mais. E o convite para você vir no Estádio Nogueirão. O primeiro jogo dia 5 de janeiro. Eu estaria aqui, o Carlos Eduardo também. Fato engraçado, um fato importante dos nomes que você mencionou que a Copa São Paulo revelou, que em 2010 esse título do São Paulo é campeão da Copa São Paulo, se não me engano, de 2010. Sim. Lucas Moura, que você falou que é um dos jogadores revelados, foi formado pelo Baresi, que é o nosso coordenador técnico. Importante falar do então, Baresi. Olha o tamanho do profissionalismo que hoje tem o Esporte Clube São Bernardo. Né? O Esporte Clube São Bernardo foi para o mercado, né? Teve o Marcelinho Paulista, que também é um excelente coordenador técnico, que foi um jogador de altíssimo nível e faz um excelente trabalho. Aí nós perdemos o Marcelinho Paulista para o Portimonense de Portugal. Aí nós, não é pouca coisa. Perdemos, né? Tô falando de Europa. É até um prazer perder para o Portimonense, um profissional nosso. Daí nós vamos para o mercado e trazemos temos que trazer um cara à altura. Então Baresi. E aí nós passamos meses negociando, trouxemos, está desenvolvendo um excelente trabalho. É um cara que já foi campeão dessa competição e formou grandes atletas como Casimiro, Lucas Moura, David Neres, Anthony, do São Paulo. É um cara que ficou 10 anos na coordenação técnica do São Paulo. Então, assim, esse é um nível de profissional que tem hoje no Esporte Clube São Bernardo. Perfeito. E isso já mostra, né, o quanto a gente tem buscado se qualificar e se estruturar aí para poder... Vocês estão bem estruturados. Eu o que é mais legal, vocês longe. Assim, E o que é mais legal, Cadu e Anderson, porque nós estamos aqui recebendo o CEO do Esporte Clube São Bernardo, da SAF, mas o legal de tudo é você ver o mercado falando. Então é muito relevante quando o mercado... Falava com um amigo meu, aqui, técnico do União Suzano, que vem para a Copinha, né, o Mineiro. Um abraço para você, Josué. E todo mundo fala da excelência que o Esporte Clube São Bernardo está fazendo nos últimos anos, não é de agora, né? Completou um ano de SAF, mas esse trabalho foi plantado lá atrás. Então, parabéns ao Anderson, Zé Wilker, toda a equipe aí da Prolim, da SAF, Esporte Clube São Bernardo, ao Thiago Bocato, enfim. A gente está chegando ao final, Anderson. Onde que a galera encontra para comprar camisa, produtos do clube, tem caneca, site, chaveiro, tem um monte de coisa. Que aí eu vou deixar tudo na descrição lá das páginas. Nós vamos disponibilizar para vocês a nossa loja virtual. Tá? Ela já está em funcionamento, já existe. Nós já começamos a anunciar, inclusive, essa semana. Né? Foi feito a loja virtual justamente para atender essa demanda, né? De compra de camisas e tudo. Né? Nós esperamos, assim como a gente hoje já vê em São Bernardo, muita gente circulando com a camisa do Cachorrão, a gente espera... Tiveram evento com o Isaac Xavier agora, Quantas camisas vendeu ali? Vendeu um monte. Absurdo, acho que foram mais de 400 camisas.
E muito engraçado, porque nas últimas edições de Copa São Paulo, a quantidade de camisa que nós tínhamos disponível não deu conta. Acabava, porque nós vendíamos 100 camisas por dia. 150, 130 camisas por dia. Número, hein? É um belo número. Você tem ali, é o pai que compra de presente pro irmão, pro tio do menino, pro primo, aí leva pra avó, pra mãe, daqui a pouco você vê uma multidão vestida com as cores do Cachorrão. Então a gente espera também que o torcedor daqui da cidade também possa estar adquirindo também a camisa. Já é um belo presente de Natal, tá? Entra nas redes sociais, São Bernardo, loja virtual, tá bom? E então nós vamos disponibilizar, vocês podem deixar aí disponível aí para os espectadores, né, do programa. Foi um prazer também estar aqui com vocês. Isso aqui é maravilhoso. Que vocês consigam aí continuar cada vez mais crescendo, né? E nós estamos sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Não, a porta está aberta. Quiser voltar, quiser falar de projeto, de jogador, de performance, pode voltar. Vamos voltar depois da copinha para falar sobre o desempenho. Legal. Aí já dá um frio na barriga, aí pode ser positivo, vai ser negativo. Não, vai ser positivo. Vai ser positivo. Tá feito aqui, hein, o desafio. Se passarem de fase, eu troco o logo da Wolves, fica São Bernardo Fantástico. até o final onde vocês chegarem. Imagino que vocês vão chegar na final. Fantástico. E fica o compromisso nosso de retornar aqui depois para fazer um resumo de como foi na nossa visão, na visão de vocês para a cidade. Né? Vocês vão estar acompanhando de perto também. Então vai ser um prazer. Obrigado, viu, Anderson, pela participação. Obrigado, Laércio. Maravilha, Cadu, eu que agradeço. Nos vemos no próximo Wolves Racing Podcast. Tamo junto, time. Valeu, obrigado, gente. Tchau.